Eu já fui racista e nem sabia. Antes de eu falar, eu vou dar voz para quem entende do assunto. Foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis,
Numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. No último final de semana, eu pude participar de um encontro onde eu acabei o encontro e eu fiquei muito reflexivo em relação a muitas coisas. Porque eu tratava todo mundo igual. Isso é muito bom, eu tratar todo mundo igual. Mas eu tenho que entender que a sociedade, que o mundo não trata. E eu segui o conselho do Bruno. O Bruno chegou e falou assim pra mim. Ele falou, cara, não vai ser eu que vou te ensinar sobre isso. Vai estudar. Depois ele até falou, cara, eu não quis ser arrogante nada, né? Só pra você entender que, mano, eu já expliquei muito, eu tô cansado, sabe, de tudo isso. Eu pude entender as palavras dele no meio da minha pesquisa. Eu fui pesquisar sobre tudo. E o primeiro vídeo que vocês viram é um resumo geral. Então eu também te falo, vai estudar. Eu estudei sobre a escravidão, sobre o apartheid, eu estudei sobre ativista, Malcolm X, Nelson Mandela, eu pude chegar até Obama, eu pude ver a batalha que foi lá no passado, sangrenta, por direitos, por você poder sentar num banco, num mesmo banco que um branco, para você poder beber água no mesmo bebedouro que um branco. Cara, eu tinha esquecido de tudo isso. Porque quando eu aprendi, lá na época da escola, eu não devia nem estar interessado nisso, não devia nem estar entendendo. E eu tive a oportunidade de hoje realmente ver isso. Eu agradeço por eu tratar todo mundo igual, mas a sociedade não trata. A nossa luta hoje não vai ser sangrenta igual foi no passado. Hoje já melhorou muito. Mas a gente tem que continuar combatendo o racismo explícito que acontece e o racismo estrutural. O racismo estrutural, algo que eu nunca tinha escutado, ele está inserido na cultura, no geral, no nosso pensamento, na nossa cabeça. Até o fato de eu negar que não existe racismo, isso está inserido no racismo estrutural. Está inserido. Uma das coisas que eu aprendi é que quando um preto fala que foi racismo, foi racismo. Não, mano, mas veja por esse ponto. Só ele entende isso. Só ele consegue entender isso. Então a gente tem que fechar a boca e aprender. Outra coisa que eu aprendi foi o lugar de fala. Eu posso e eu devo falar sobre o racismo, mas eu nunca vou conseguir falar do jeito que ele vive, num geral. A gente, hoje em dia, já mudou muito. Se eu olhar há 70 anos atrás, 70 anos aconteciam todas essas brigas, essas guerras. Eles não tinham direitos, eles não podiam votar, eles não podiam entrar em alguns bairros, tipo, como assim? Só que hoje em dia isso também acontece. E eu fui pesquisar, a gente tem escravidão até hoje. Mas ela não foi abolida? Foi. Mas aí, as leis estão aí para serem quebradas, né? Pessoal, não é uma luta igual. A gente tem que ter um momento, algo chamado equidade. E aí, quando fizeram a pergunta, quais são os planos, né, que você faz para ajudar, né, a realmente incluir os pretos na sociedade? E aí que eu paro e reflito. Como que eu posso fazer tudo isso? Como que a gente pode estar ajudando nesse sentido? Como que eu posso? Porque eles ficaram 400 anos pregados, sem fazer nada. E não vai ser em menos de um século que a gente vai conseguir realmente reverter tudo isso. A gente já melhorou muito, muito, muito. Só que a gente tem que continuar brigando por essa igualdade. Um dia pode ser que tenha igualdade e que a história seja... um dia existiu racismo. Sério? Igual quando a gente olha pra história agora e fala assim, mano, eu não acredito em tudo isso que eu vi. Mas aconteceu. A briga, ela continua. Todos têm que ter o mesmo direito. Todos têm que ter o mesmo olhar. Ser visto pela sociedade no mesmo patamar. Isso ainda não acontece. Estamos no caminho, mas ainda falta muito pra gente chegar lá. Será que 2, 3 ou até 4 gerações? Se liga nessa reflexão. E no jogo você acha que você vai ficar mais pra frente ou pra trás em se tratando de privilégios? Bem pra trás. Não pela cor, mas de onde você é, de onde você vem, de onde você mora. Da onde eu vim, ter pai e mãe casado, é um privilégio. Eu acho que eu gostaria de ficar igual. Se sua família esteve presente na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás.
Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu andei mais pra frente do que eu imaginava. Eu me senti igual por ver pessoas da mesma raça que eu aqui, muitas vezes indo pra frente, mas quando eu fiquei na frente e vi outras pessoas indo pra trás, isso me incomodou. Eu me senti mais uma vez que, porque é uma questão racial, os negros sempre estão atrás, mesmo em um jogo. Para mim, a própria definição do privilégio é quanto mais privilégio você tem, menos você consegue entender o que é o privilégio. Eu acho que esse jogo é o melhor jogo que você pode jogar na vida. Se isso fosse uma corrida, a gente não sairia do mesmo lugar. Como você quer que seja justo? Acho que todo mundo precisa batalhar muito para conseguir o que quer, mas tem barreiras que são maiores para uns do que para outros. Questionar sobre os privilégios da sociedade é uma forma muito bacana da gente se tocar que a gente precisa lutar por igualdade. Se mesmo com tudo isso você ainda falar, não, mas é que eu já sofri preconceito, eu te sugiro estudar. Preconceito é uma coisa, racismo é outra. Preconceito todo mundo pode sofrer. Racismo, só quem teve realmente uma raça inferiorizada. Hoje, não basta você não ser racista. Hoje você tem que ser antirracista. Mas a gente amadurece em tempos diferentes. Eu espero de verdade que eu tenha representado muito bem, feito você refletir, ter feito algumas pessoas mudarem. Não todas, eu sei, cada um tem um tipo de pensamento, mas cada um vai amadurecer no seu tempo. Assim como o Brunão me deu aquele conselho, eu te dou o mesmo. Vai estudar.